Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao exercício aqui, agora a segunda parte com o exercício de associação de resistores. A figura mostra um circuito com associação de resistores submetido a uma DDP de 72 volts. Nesse circuito existem os fusíveis F1, F2 e F3. Sabe-se que os valores máximos de corrente suportados por esses resistores são, respectivamente, 5 amperes, 10 amperes e 5 amperes. Suponha que a tensão de 72 volts seja aplicada à associação e mantida enquanto houver possibilidade de circulação de corrente no circuito. Ou seja, caso um dos fusíveis se queime, a DDP do circuito continua existindo e ocorre redistribuição das correntes nos resistores. Com relação ao funcionamento do circuito, é possível afirmar que se queimarão, aí tem as alternativas ali, os três fusíveis, somente o fusível 1, somente os fusíveis 2 e 3, somente o fusível 2, somente os fusíveis 1 e 3. Então ele me dá aqui o circuito, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é transformar aqui, né? Achar um resistor equivalente a esses resistores que ele me deu aqui no circuito, né? Vou simplificar esse circuito. Então, para fazer isso, eu já vou procurar aqui a parte do circuito entre resistores em série, que são mais fáceis de achar o resistor equivalente aqui. Então, eu vou começar por esses dois aqui que estão em série. Então, a resistência equivalente aqui desses dois, como é que é a resistência equivalente de resistores em série? É a soma das resistências. Então, eu tenho 2 e 4, 2 mais 2, 4 ohms. Então, a resistência equivalente a esses dois aqui é um resistor de 4 ohms. Então, eu vou redesenhar o circuito e vou colocar aquele resistor equivalente ali. Então, vai ficar assim. O resistor aqui com 3 ohms, né? 3 ohms aqui. Aqui, aquele resistor equivalente lá, né? Vai virar 4 ohms aqui, né? O resistor equivalente. Aqui eu tenho um fusível. Aqui eu tenho esse resistor de 6 ohms, né? Mais o fusível 2. E aqui eu tenho um resistor de 4 ohms e o fusível 3. Então, redesenhado o circuito, ele vai ficar dessa forma. E agora aqui, esse aqui foi o primeiro, vou fazer aqui o 2, né? Esse aqui foi o 1 e aqui o 2. Então, como que vai ficar a resistência equivalente agora? Agora eu vou pegar, não dá para fazer agora em série, né? Esses aqui porque tem 3 em paralelo aqui. Como é que eu acho a resistência equivalente dos resistores em paralelo? A resistência equivalente de resistores em paralelo é 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3. Então, aqui como é que vai ficar? 1 sobre a REC é igual a 1 sobre a resistência 1 aqui, 4 ohms, mais 1 sobre a resistência 2, que é esse aqui, 6 ohms, mais 1 sobre a resistência 3, que é 4 ohms. Resolvendo isso aqui, como é que vai ficar? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 4, aqui vamos botar 4, 6 e 4. Vamos achar esse camarada aqui. 2, vai dar 2, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, opa, 3, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, 12 dividido por 4 aqui vai dar 3. 12 dividido por 6 aqui vai dar 2. 12 dividido por 4 aqui vai dar 3. Então, continuando aqui, a gente vai ter 1 sobre REC
é igual a 3 vezes 1, 3, mais 2, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3. Tudo isso aqui dividido por 12. 1 sobre REC é igual a 3 mais 2, 5, mais 3, 8. Então eu tenho 8 sobre 12. Simplificando aqui, 8 por 2, dividindo em cima e embaixo por 4, né? Eu vou ter o quê? 1 sobre REC é igual a, dividindo em cima e embaixo por 4, aqui vai dar 2 em cima, né? E 12 dividido por 4, 3 embaixo. Então aqui, multiplicando cruzado, a gente vai ter 2 REC igual a 3 vezes 1, 3. Passo esse 2 para cá dividindo. A resistência equivalente igual a 1,5 ohms. Então a resistência equivalente, o resistor equivalente a esses três aqui, a resistência dele é 1,5 ohms. Então vamos para lá, seguimos então. Então agora eu vou redesenhar mais uma vez o circuito. Agora o circuito ele vai ficar bem mais simples, né? Porque eu tenho agora esse resistor aqui de 3 ohms e tudo isso aqui virou um resistor de 1,5 ohms, né? Só que não terminou ainda. A gente ainda tem que fazer essa associação aqui que está em série, né? Então como é que vai ficar? Essa associação aqui ela vai me dar uma resistência. Como é que eu acho a resistência equivalente de dois resistores em série? É só somar as resistências. Então 3 mais 1,5 vai me dar 4,5 ohms. Então, todo esse circuito aqui, se simplificado, ele fica com um resistor equivalente, como esse aqui, de 4,5 ohms. Ok, então vamos agora descobrir a corrente que está passando pelo circuito, né? Como é que eu descubro isso? Usando a primeira lei de Ohm, que é Q vê RI. R igual a RI. Então olha aqui, a diferença de potencial é 72 volts, né? Que ele dá. A resistência, né? A resistência equivalente ao circuito é 4,5. E eu vou descobrir agora a corrente que passa no circuito. Passo 4,5 para lá, dividindo 72. Isso aqui vai me dar 16 amperes. Então, a corrente que passa nesse circuito aqui é de 16 amperes. Porém, para descobrir a corrente que passa em cada um desses três fios aqui, eu preciso descobrir qual a DDP que é entre esse ponto aqui e esse aqui. Então aqui eu vou chamar de ponto A, aqui eu vou chamar de ponto C e aqui eu vou chamar de ponto B. Tá? Então é o seguinte, qual é a DDP entre o ponto C e o ponto B? Ó, entre o ponto A e o ponto B é de 72 volts. Né? Então vamos lá, vamos descobrir a DDP que passa, né, a DDP que está entre esses dois pontos aqui. A gente vai voltar lá, né, para a primeira lei de Ohm, Q vê RI, para descobrir a DDP entre o ponto C e B. A resistência. Qual é a resistência qual é a resistência, né, a resistência equivalente nessa parte do circuito aqui? Ora, a gente vai ter que voltar lá nesse circuito que a gente simplificou aqui, né? E achou, ó, a resistência equivalente nessa parte do circuito aqui, né? Nessa parte aqui do circuito, é 1,5 ohms. Então a gente volta lá e coloca aqui, ó,
no lugar da resistência equivalente, 1,5 ohms, vezes a corrente que está passando aqui, que é 16 amperes. Ela entra aqui no A16, passa pelo resistor de 3 ohms, 16, e entra aqui 16. Né? Então, a corrente aqui é de 16 amperes. A diferença de potencial entre o ponto C e B vai ser 1,5 vezes 16. 1,5 vezes 16 amperes dá 24 volts, né? Dá 24 volts aqui. Então vamos lá. Agora a gente consegue descobrir qual a corrente está passando em cada um desses fios. Ora, se eu tenho a diferença de potencial aqui e tenho as resistências em cada fio, eu consigo descobrir a corrente que está passando em cada fio pela primeira lei de Ohm também. Então vamos lá. R. Vamos trocar de cor aqui. Vamos botar azul. Deixa eu apagar esse azul, esse aqui. Beleza. Azul. Então, a diferença de potencial aqui, R é igual a RI. Então, a diferença de potencial no ponto C e B é 24 volts. 24 volts. A resistência equivalente, né, eu vou pegar a resistência de cada fio aqui, né? Então, aqui, qual é a resistência aqui? É 2 mais 2, é 4. Aqui tem 4, vezes a corrente 1. Passo 4 para lá dividindo, 24 dividido por 4, tenho que a corrente 1 é igual a 6 amperes. Vamos aqui então para a corrente 2. Vou botar aqui. A corrente 2, 24 volts, né, a DDP. A resistência aqui ó, no fio 2 é de 6 ohms, vezes a corrente 2. Passa para lá dividindo, né, 24 dividido por 6. Corrente 2 vai ser igual a 4 amperes. E aqui, vamos para o fio 3 aqui, ó. 24 volts é igual a resistência no fio 3 é de 4 ohms, vezes I3. Passo 4 para lá dividindo, então I3 é igual a 6 amperes. Então vamos voltar lá nos fusíveis agora. Então agora a gente sabe as correntes que passam em cada fio. No fio 1 vai passar 6 amperes, né? Aqui 6 amperes. Então aqui, ó. No fio 1 passa 6 amperes. 6 amperes está passando aqui. No fio 2 aqui passa 4 amperes, aqui passa 4 amperes. E no fio 3 aqui, nesse daqui, passa 6 amperes de corrente. Então é isso. Vamos voltar aos fusíveis. Então, aqui. Fusível 1, aqui ó, fusível 1, 5 amperes. Ele aguenta 5 amperes. O fusível 2, ele aguenta 10 amperes. E o fusível 3, ele aguenta 5 amperes. Então, o que está acontecendo aqui? No fio 1, lá no fusível 1, vai passar 6 amperes. O que vai acontecer? Esse fusível não vai aguentar. Ele vai se romper, ele vai abrir o circuito. No fio 2 aqui, no fio 2, está passando 4 amperes. Então, ó, o fio 2 ele aguenta 10 amperes. Está passando só 4, ele vai permanecer. O fio 3 passa 6 amperes, mas ele aguenta só 5. Então, ele vai romper também. O que aconteceu? Terminou a questão? Ainda não. Ele diz que se os fusíveis eles abrirem aqui, né, a corrente ela continua passando pelo fio, né, ou pelo fusível que restar. Então vamos ver aqui, ó. Abrindo esse sistema aqui, abrindo esse e abrindo esse, ele vai ficar só com esse fio aqui, né? Então só o fusível 2 vai ficar. Mas qual a corrente está passando por ele agora? Né? Não passa mais corrente por esse nem por esse fio. Então vai passar corrente por aqui, vai mudar. Então vamos lá. Qual é a DDP aqui? A DDP é 72 volts, né? Continua 72 lá. Ele diz que vai continuar 72 a diferença de potencial. Agora eu tenho dois resistores, né? Eu tenho esse aqui e tenho esse aqui, né? Como que eu faço agora a resistência equivalente de dois resistores em série? Porque agora só tem esses dois. É a soma deles, né? 3 mais 6, 9 ohms.
vezes uma nova corrente agora que vai passar por aqui, né? Então, passo o 9 para lá dividindo. Essa nova corrente vai ser 8 amperes. Então, vejam aqui, ó, agora, por esse fusível, vai passar 8 amperes. Ele suporta 10 amperes, então ele vai permanecer. Ele não vai se romper, mesmo que esses dois fusíveis aqui queimem. Então, a resposta da questão é... Vamos fechar isso aqui. A resposta da questão vai ser... Apenas somente os fusíveis 1 e 3 permanecem. Letra E.